agora, aquele momento de cuidar da nossa saúde mental é com ela. Você pergunta e a doutora Isa responde. Sua existência é sinônimo de esperança. Olá, eu sou Iraísa Rocha e você está no quadro Você Pergunta que a doutora Isa responde. E para participar, basta gravar com o seu celular na horizontal uma pergunta relacionada à saúde mental. Informe o seu nome, sua profissão e o lugar de onde você está falando e envie para a produção do programa. Vamos para a primeira pergunta de hoje? Meu nome é Maria Luciana Barros dos Santos e eu gostaria de perguntar para a senhora as pessoas que são portadoras de Alzheimer. Queria saber mais um pouco. Maria Luciana, muito obrigada pela sua pergunta. O Alzheimer se caracteriza por uma demência crônica, degenerativa, progressiva e irreversível e se manifesta por meio da perda das funções cognitivas, como memória, orientação, atenção e linguagem. Os principais sintomas são perda de memória recente, dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos, confusão ao dirigir e andar, até caminhos conhecidos, dificuldade para encontrar palavras que exprimem ideias ou sentimentos, irritabilidade, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento também faz parte do sintoma. No estágio inicial da doença, ocorre um declínio da memória, gerando alterações comportamentais. Com o tempo, a pessoa vai perdendo a capacidade de planejamento, influenciando seu desempenho nas atividades diárias. No estágio mais avançado, o paciente já não consegue mais tomar banho sozinho, nem escovar os dentes, e ele precisa de ajuda para sua higienização e para outras atividades simples do dia a dia. Por se tratar de uma doença incurável, o objetivo do tratamento é retardar a evolução dos sintomas e preservar pelo maior tempo possível das funções intelectuais da pessoa. Os melhores resultados são obtidos quando o tratamento é iniciado precocemente. Existem medicamentos capazes de minimizar os distúrbios da doença, que devem ser prescritos pelo médico de acordo com o estágio da doença. Barrar o avanço da doença e, apesar de não ter cura, é importante buscar ajuda profissional, pois com isso a patologia vai sendo lentificada. Se alguém da família identificar sintomas de Alzheimer em parentes, a recomendação é levar a pessoa a um atendimento médico quanto antes, para que esse diagnóstico e a intenção do tratamento sejam feitos corretamente. Oi, doutora Isa, me chamo Stefânia e gostaria de tirar uma dúvida sobre compulsão alimentar. Muito interessante sua pergunta, Stefânia. O transtorno de compulsão alimentar tem como característica a presença de episódios recorrentes de ingestão de grande quantidade de alimentos e em curto intervalo de tempo, seguido de uma sensação de vergonha, culpa, angústia perante a perda de controle sobre o ato de comer, sobre o que se come e, posteriormente, o arrependimento por ter comido tanto. Esse comportamento alimentar assemelha-se à bulimia, com a diferença de que nos quadros de compulsão alimentar não há a necessidade de induzir o vômito a fim de expelir o alimento ingerido, pois não existe a preocupação com o alimento, de peso e com o corpo, como no caso da bulimia. A pessoa não come por fome, ela come por impulso. E não existe um critério de seleção dos alimentos. Ela come de tudo, tem preferência por alimentos saborosos, mas na falta deles, ela come o que tiver ao alcance. A compulsão alimentar ocorre, em média, pelo menos uma vez por semana durante 3 meses, associada à perda de controle desse comportamento. Os sintomas mais comuns são ingerir uma quantidade grande de alimentos, mesmo não tendo fome, sensação de perda de controle com sentimento de culpa e depressão após comer muito, comer mais rápido do que o habitual, até se sentir desconfortável e muito cheio, vontade incontrolável de comer quando está triste, psicologicamente abalado ou com sentimento de inferioridade,
estar descontente com a aparência e peso, esconder embalagens de alimentos vazias para que os outros não saibam o que você comeu, sentir vergonha dos hábitos alimentares que tem, dizendo que os outros não sabem porque você engorda tanto se você quase não come nada. Então, a compulsão alimentar é uma patologia que deve ser tratada e que representa risco à saúde. O tratamento algumas vezes pode envolver grupo de profissionais, como por exemplo, equipes como psicólogos, nutricionistas e psiquiatras. Isso pode acontecer quando é verificado que o problema possui outras condições associadas. Portanto, não sofra sozinho. Procure a ajuda de especialistas e trate desse problema. E você, se identificou com algum desses sintomas? Conhece alguém que esteja passando por isso? Ficou alguma dúvida? Então entre em contato com os nossos canais de comunicação. Cuide da sua saúde mental enquanto há tempo. Até o próximo sábado. Que quadro maravilhoso, viu? E você que está em casa, que quer também tirar sua dúvida com a doutora Iraísa, você pode mandar a sua pergunta também através do nosso Instagram. Gente, a parte da saúde mental é super importante, então tem dúvida? Pergunta que a doutora Isa responde.